de algumas religiões que até eu já fiz parte. Ah, isso aqui é uma educação infantil. Pelo contrário, isso aqui é uma escola de mestres. Não é para qualquer um, não. Se fosse educação infantil, qualquer um ia passar por aqui. Super fácil. Estamos aqui brincando. Educação infantil, a gente brinca. Críticas. Porque quanto mais você se expõe, quanto mais você expande e atinge mais pessoas, testes e testes para ver como que você tá. Aqui não é uma escola, um planeta escola, onde a gente está se graduando. Esse ser, contando vocês, eu, todos nós, todos encarnados, não só da espécie humana, estão aqui num grande, vamos dizer, uma universidade. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, de algumas religiões que até eu já fiz parte. Ah, isso aqui é uma educação infantil. Pelo contrário, isso aqui é uma escola de mestres. Não é para qualquer um, não. Se fosse educação infantil, qualquer um ia passar por aqui. Super fácil. Estamos aqui brincando. Educação infantil, a gente brinca muito. Não é, não? Quem falou isso daí para mim está totalmente equivocado. Mesmo quando eu estava em religiões que eu ouvia isso, eu não me conformava. Eu falava, não é possível. Se isso aqui é educação infantil, eu não quero nem ir para o ensino médio. Imagina que horror. Ou seja, isso aqui é uma escola de mestres ascensos e alguns estudiosos falam que é uma escola de anjos, pra vocês terem uma noção. Quem conseguir, porque essa é a nossa última encarnação para a ascensão. A gente já teve milhares, centenas de milhares, algumas pessoas, e de vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar. Essa é decisiva para que nós consigamos o nosso diploma de quê? De especialistas ascensionados, como os mestres ascensos, os próprios mestres em canalizações falam que nós aqui seremos os próximos mestres ascensos que vão trabalhar assim como eles em outros planetas que estiverem fazendo essa transição como nós, porque passamos por isso, nós sabemos como se faz. Nós sabemos a dor que é você estar num planeta e não se recordar de quem é. É como você tomar uma pancada na cabeça ou sofrer um acidente, ficar em coma e voltar e não saber quem é. É isso que acontece com a gente quando a gente tá na Terra. A gente não sabe quem a gente é. A gente só recorda do que a gente viveu aqui nesse curto espaço, porque é muito curto. Não importa se você tem 80, 90, 120 anos, é muito curto. Porque você é um ser milenar. E somente uma parte sua está consciente. Quando você começa a se limpar e acessar a informação, você começa a saber quem você é. Aí você acessa informação que nem os meninos falam muito aqui do sincronário Maia, que você é do quintal e veio do planeta tal. Aí você começa a saber quem você é, você começa a acessar, se identificar com quem você é de verdade. Porque só o teu ego é uma partezinha que é necessária para se manifestar num planeta como este. E a expansão ela começa a vir quando você começa a compreender o porquê de estar aqui. Porque a nossa eterna dúvida é quem eu sou, criança que já tem essas dúvidas, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, da onde eu sou. Porque lá no nosso íntimo, a gente tem certeza que a gente não é daqui. A maioria das pessoas que estão neste processo já até nasceram assim, eu conheço pessoas que desde pequena têm essa sensação. Isso aqui não é minha casa, isso aqui não é minha família, eu não consigo entender. Aí vai no psicólogo, dependendo da linha, já dá um remédio para a pessoa, porque está esquizofrênica. Não é possível, como não é daqui? Não é assim? Eu sei porque eu nunca consegui atender dentro da linha tradicional da psicologia e nem passar por um processo tradicional, porque senão, obviamente, iam dizer que eu sou esquizofrênica, gente. Óbvio. Porque eu estudei, eu sou psicóloga, eu sei que aquilo que eu sinto e vejo para a psicologia é esquizofrenia. Não é normal. No entanto, eu precisei buscar informações em outras áreas, para entender o que eu sou primeiro.
Para você se conectar com quem você verdadeiramente é, um ser multidimensional, necessariamente você precisa trabalhar primeiro você, para depois você ser útil com quem está na tua casa. E depois você vai começar a expandir isso um pouco mais para a tua comunidade, para os teus amigos, enfim, aí você vai crescendo, você vai se conectando com o que você veio fazer no planeta. Por isso que eu falo que isso aqui não é educação infantil, não. Isso aqui, olha, quem conseguir cumprir aquilo que se comprometeu, sai daqui com um diploma belíssimo, tá? Para colocar lá. Eu até brinco, eu falo que tem uma sala de Miguel Arcanjo, que eu amo Miguel Arcanjo, que na sala dele tem lá o nome de cada um de nós, que ele não é bobo nem nada, porque a gente encheu o saco dele para poder vir, porque tem um processo seletivo para vir aqui. Não adianta a pessoa dizer assim, eu não pedi para nascer. Não, você não pediu, não. Você encheu o saco. Você perturbou na fila que você queria, porque você queria uma chance, porque você queria muito, porque é o melhor momento para se encarnar na Terra. É agora. Por mais que muitos falem, Deus me livre, nunca mais quero voltar aqui. Esse é o pior lugar. Perturbou até umas horas para participar do processo, fazer o treinamento, porque tem treinamento, e descer aqui nesse degrau, neste exato momento. Então tem o teu nominho lá, e quando finalizar essa tua missão, porque isso aqui é uma missão, começando por você de novo, e se expandindo, o grande objetivo de cada um de nós é a expansão, porque quando a gente expande e acessa essa nossa consciência multidimensional, automaticamente a gente contribui com o planeta, que é um ser, assim como nós, ele sente, ela, né, que diz que é uma consciência feminina. Não é que é mulher e homem que nem a gente entende. Energeticamente, a Terra, ela vibra numa consciência de energia feminina, mãe Gaia. E nós somos como se fosse filhos dentro do ventre dela. Então, tudo que você está sentindo agora, neste exato momento, ela sente também. Por exemplo, cada célula do teu corpo agora não sabe que está dentro do corpo da Paula, da Adriana, da Silvana, da Tamires, não sabe. Ela só sabe que ela vive dentro de algum lugar e ela se multiplica. As tuas células do teu corpo inteiro, neste exato momento, se multiplicam, se renovam, tem as colônias dela, família, a tua imunidade, os vírus, os fungos, as bactérias que habitam dentro do teu corpo. É como nós dentro do corpo de Gaia, da Terra. E os planetas são assim, asteroides e tudo, dentro do corpo do sistema solar. E o sistema solar dentro da Via Láctea. E a Via Láctea dentro de um dos universos. Porque não existe só esse universo que a gente está, existem outros. E existe o super universo. Existe um sol central também desse super universo. E aonde está o nosso sol central? Nosso coração. Tudo está interligado e faz parte de nós. É como se cada um de nós fosse uma célula dessa imensa engrenagem. Não está solto, está conectado. Por isso que todos nós temos a capacidade de, encarnados, acessar informações vinda de qualquer parte desse e de outros universos. E é óbvio que com essa mente tridimensional, se a gente querer entender isso, a gente vai achar que é loucura, piração, charlatanismo e por aí vai. Não adianta você querer entender um conhecimento de quinta,
de sexta, de sétima, de oitava, sei lá de que dimensão, com uma mente tridimensional. Não vai entender nunca. Não tem como. Para você compreender o nível de conhecimento que vocês estão aqui estudando, vocês estão acessando pelas consciências de vocês de quinta para cima. Senão, vocês não captam. Vocês não conseguem nem ficar prestando atenção. O contrário é a mesma coisa. Liga na Globo agora. Você não consegue ficar 5 minutos assistindo. Você fala, ai meu, desliga isso aí, pelo amor de Deus. Tá me incomodando. É só desgraça. É só novela que a mãe rouba o marido da filha. É só desgraceira. Você não consegue ficar 5 minutos. Mas no passado, te garanto que você conseguia. Eu adorava assistir novela. Achava o máximo. Por que que hoje eu não consigo ficar 5 minutos mais? Eu falo, gente, não tem sentido nenhum. Olha isso. O que que eles estão ensinando aqui? Traição, inveja, tudo que é de baixa frequência, tudo que é tridimensional. Para você compreender cada conhecimento, inclusive do sincronário Maia, com essa mente tridimensional, você não entende nada. Que isso daí? O que tem a ver isso daí? Você não consegue compreender. Você precisa acessar a tua mente multidimensional de quinta para cima para entender isso aí. Porque quem desenvolveu, criou o sincronário Maia, os maias, eles já estavam em quinta dimensão. Eles já eram seres que acessavam suas consciências multidimensionais. Eles trouxeram esse conhecimento de outros planetas, inclusive. De outros níveis de consciência deles mesmos. Imagina nós encarnados já acessando de 24 horas do dia já está em consciência 5D. O que, que vai começar a acontecer com a gente? A gente vai começar a acessar sexta, sétima, vai começar a subir. Que nem a gente está em terceira agora, acessando quarta e quinta e descendo. Quarta, quinta, volta para a terceira. A gente vai chegar no nível que a gente vai se manter na quinta e começar a acessar a informação. Sexta, sétima. Já tem gente fazendo isso. Olha as tecnologias de cura que as pessoas estão trazendo todos os dias. É só você olhar isso. É mesa multidimensional, mesa radiônica, bastão de plasma, que está entrando, inclusive, agora para a rede pública de saúde em alguns estados. Olha isso. Quem diria que isso ia acontecer? Há um tempo atrás, você ia falar disso e falar, isso é charlatanismo, processaria a pessoa que está inventando cura onde não existe, iludindo as pessoas e tal. Vocês percebem como tudo começa a evoluir junto a partir da evolução individual de cada ser. Portanto, todos nós, sem exceção, inclusive os animais, vocês já perceberam que também estão diferentes? Já viraram seres que têm uma consciência maior do que há um tempo atrás. Os animais, eles são muito conectados com a natureza, a terra. Como eu disse, a terra já vibra numa frequência de quinta para cima. Portanto, os animais, as plantas, os minerais, eles têm essa vibração. O que eles não têm em escala consciencial é essa percepção igual à nossa. Chega um certo nível, eles não é que eles se separam de nós, mas eles têm um outro caminho de evolução diferente do nosso. Mas a contribuição é a mesma. O grau de importância é o mesmo. Um passarinho não é menos importante do que o ser humano. Mas entende como é difícil o ser humano entender isso? Imagina, a vida de um passarinho morreu. Paciência, tipo, quantos passarinhos tem? Quantas formigas tem? Não, não.
para a natureza, para Deus, para a fonte, é a mesma importância. O ser humano, o cachorro, o periquito, é tudo a mesma importância. E quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a sentir a importância de um animal, a importância de uma planta, o respeito que você tem que ter com eles. Quando você arranca um pedaço de uma planta, você percebe, você começa a perceber que aquilo ali dói, que não é bem assim. Então, tudo no universo existe uma interligação, um entrelaçamento. Agora, a gente entra numa fase, como seres multidimensionais que somos, nós começamos a perceber agora que tudo que acontece na nossa vida de encarnado é responsabilidade nossa, não culpa. Eu não gosto de culpa, odeio essa palavra. Não culpa. Responsabilidade. Primeiro passo, a gente começou a entender isso. Opa, responsabilidade minha. Então, se é responsabilidade minha, eu consigo criar uma nova realidade. Porque todos nós somos seres criadores também. Lembra-se, a gente criou 12 eu sou, 12 almas. O que é criar pra gente uma casa, um carro? É ridículo. Só que a gente tem tanta limitação, tanto véu. A limitação, a crença, ela coloca véus. Por isso que todo mundo fala assim, ah, quando cair os véus, meu, é véu a dar com pau, gente. É véu é um monte que nós nos colocamos. Quando nos conectamos com crenças que apresentaram pra gente desde pequeno. Crença de pai, de mãe, de escola, de religiões. Não pode cobrar pelo seu trabalho. Quando você trabalha, por exemplo, com algo espiritual. Primeiro que é uma ignorância, porque tudo é espiritual. Se fosse assim, um cantor não ia poder cobrar, um médico, um pintor que eu digo artista plástico, são dons que as pessoas estudaram, mas todo terapeuta holística também precisa estudar. E os cursos são pagos. E a casa que ele mora é paga. E a internet que ele usa para se comunicar, como vocês estão se comunicando agora, é paga. Então por que ele não pode cobrar? E quem conecta com essa crença de que cobrar é errado, vive na escassez, vive na falta. Não é uma pessoa próspera. Pessoas prósperas não são pessoas milionárias, são pessoas prósperas. Eu conheço pessoas prósperas que ganham R$ 2.500 por mês. E vive uma vida próspera, tem casa própria, tem carro, tem filhos. Como que elas fazem isso? Nem eu sei, não me pergunte. Mas são prósperas, e agora? Porque as suas consciências são. Como eu conheço pessoas que ganham 30 mil por mês e são endividadas. Como isso? Então, quando você se torna e se coloca na posição de ser multidimensional, tomei a minha consciência, opa, eu sou um ser multidimensional, eu tenho acesso a informações que estão em dimensões superiores a essa que eu tô, e eu posso acessá-las a hora que eu quiser. Como que eu tenho que fazer isso, Paula? Eu só consigo fazer isso quando eu me limpo em primeiro lugar. Se eu sou uma pessoa julgadora o tempo todo, ai, nossa, eu tô falando para vocês coisas que eu vivo, gente. É engraçado até. Nossa, essa música é irritante. Nossa, o cabelo dessa pessoa. Nossa, o jeito dessa pessoa falar. Nossa, tá cobrando para dar um curso de física quântica. Claro, gente, a pessoa tem que cobrar, senão como é que ela vai conseguir sobreviver num mundo onde a troca para você viver é o dinheiro ainda? Vai chegar uma hora que não vai ser mais, mas por enquanto é. São as moedas de troca. Mas enquanto
estivermos vibrando em sentimentos de culpa, de escassez, de julgamento, de vitimismo. Ah, não, porque as coisas não dão certo para mim, porque meu pai não sei o quê, porque a minha mãe me batia, porque meu pai me abandonou, porque a minha professora disse que eu era burro e não sei o quê. Enquanto ficar nessa, a vida não anda. Não só a vida não anda, quanto você cada vez se delimita a viver só com as informações tridimensionais que para nós não funciona. O que você cria na tridimensionalidade? Com muita dificuldade, você é um escravo que sobrevive, você não vive, você sobrevive para pagar boletos e mais nada. Não sobra um dinheirinho para você se divertir. Quando você toma consciência de que você é um ser, que você pode trazer informação de outras dimensões, que nem dinheiro tem, é diferente. É criação de universos, de planetas, é outro nível de consciência. Que você tem noção que você pode. Primeira coisa que você fala, eu criei isso aqui, eu vou descriar. Se eu criei essa doença, eu vou curar essa doença. Claro que você tem que fazer tratamento médico, já que virou uma doença, veio para o corpo físico, você tem que tratar com médico também. Mas vocês já perceberam que tem pessoas que recebem um diagnóstico, tratam com o médico e mesmo assim ficam piores? Porque é livre-arbítrio, elas não querem. E tem aquelas que têm uma doença que o médico já desenganou, falou, você tem 2 meses, 1 mês, sei lá. E a pessoa se cura. Conheço várias pessoas de relatos, inclusive médicos, que tinham um tumor e a pessoa fez o tratamento, fez a químio e tudo, e começou a fazer uma meditação todos os dias. Ela acreditou que aquela meditação que ela fazia ia destruir o tumor, que ela ia fazer um exame dali a não sei quanto tempo para poder operar, mas tinha que diminuir o tumor. E ela fazendo a meditação, fazendo, se autocurando, conversando com as células dela. Um dia ela foi no banheiro, botou um monte de coisa para fora, que ela não sabe explicar nem o que era. Foi fazer o exame, o ultrassom, para ver o tamanho do tumor. Não tinha mais nada. Como isso? Foi a meditação que curou a pessoa? Claro que não. A meditação foi só um meio para ela falar com as próprias células, com o órgão dela que estava com aquele tumor, liberar aquilo e não precisou nem se operar, se curou sozinha. Claro, continuou fazendo químio e tal, mas a químio era para diminuir, para ver se conseguia operar. Além dela ter limpado, ela simplesmente não precisou nem se operar. Agora, qual era o padrão que existia ali para ela criar aquele tumor? Que o tumor é criado por nós, pelas nossas próprias células, que ficam em mutação. Olha o poder que a gente tem de criar doenças. O que são doenças? Sentimentos, comportamentos, pensamentos insistentes. Você insiste no negócio e aquilo vai criando nós, como se fossem uns nós assim, ó, aprisionadores mesmo, em determinado, dependendo do que você está vibrando, em determinadas regiões do teu corpo, ou às vezes no sangue, na imunidade, vai depender do que você está sentindo, do que você está falando, do que você está se comportando, em determinados locais do teu corpo. Vai acontecer o quê? A energia não vai ter passagem e vai criar um tumor, vai criar uma doença, uma dor, alguma coisa ali naquela região. E se você não mudar o teu padrão de comportamento, de pensamento, de emoção, você pode até operar e retirar, mas você vai criar outros.